E o tema dessa ministração é: não cale a voz da sua consciência. Repete comigo: não cale a voz da sua consciência. Nós vamos meditar um pouco e falarmos sobre esse tema e pensar um pouquinho. É possível, muitas vezes, nós calarmos a voz. Se nós não tivéssemos consciência, eu falo assim que Deus colocou esse alerta, esse sinal de alerta dentro de nós, para nos livrar de todo tipo de enrascada. Enrascada que as outras pessoas provocam a respeito da gente, e muitas vezes nós provocamos situações que a gente não tem direção do Espírito Santo. E nós precisamos da consciência bem limpinha, bem organizada. Eu não sei você, quando não está bem alguma coisa, parece que a consciência, você vai buscar a tua consciência, está alguma coisa errada. Vocês lembram quando a gente toma a Santa Ceia? E a gente sempre, a palavra de Deus fala, examina-se o homem, e depois avalie-se, né? E se observe internamente para depois comer e beber, fazer participar da ceia do Senhor. Na realidade está falando assim, ó, examine a tua consciência, se está a tratar alguns versículos. Ele vai tratar da morte de João Batista. E vai falar ali sobre a consciência dos três. Como que esses homens e esta mulher, como era a consciência deles? Como que eles agiam diante de Deus e diante das pessoas? E eu quero que você pare um pouco para refletir se entre esses três a nossa consciência é semelhante à que eles têm. Vamos ler a palavra? Ali no versículo 14 diz assim: isto chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus havia se tornado conhecido. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso forças miraculosas operaram nele. Agora ali o versículo: prender a João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Versículo 16 ainda ao 20, e diz assim: porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com o qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Herodias odiava João Batista e queria matá-lo, mas não conseguia fazer isso, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o mantinha em segurança. E quando ouvia, ficava perplexo, embora gostasse de escutá-lo. Muito bem esse texto. 24 e 28. Diz assim: ela saiu e foi perguntar à mãe: o que pedirei à mãe? Respondeu: a cabeça de João Batista. No versículo 28. Trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem. E esta, por sua vez, a entregou à sua mãe. Eu vou falar um pouco sobre o texto, mas esses versículos foi a forma como essas pessoas viveram o tempo ali com João Batista, como descreve a morte de João Batista. Tudo que ele falava deixava ele apreensivo. E na expectativa, tinha algo que Herodes descobriu em João Batista, que era a fala dele de respeito, de santidade. Era um homem da verdade. Era um homem muito justo, correto. Não havia maldade no comportamento de João Batista. E esses três personagens, eu quero meditar um pouco da importância de se ter uma consciência. Leva uma culpa.
leva uma angústia tão grande. E eu quero dizer para você nessa noite, essa é uma noite de libertação, de cura e de restauração. E o Senhor quer te dar uma consciência tão tranquila, e não importa essa consciência pesar e pesar muito. E é só que às vezes a nossa mente ela é tão poderosa que ela faz o quê? Ela burla, né? Ela distrai a consciência da gente. A consciência começa a falar conosco, nos alertar de alguns comportamentos inadequados. O que nós fazemos? Nós começamos a distrair a nossa mente. Muitas vezes com leituras. Hoje tem internet, né? Temos o celular na mão constantemente. Então, a gente se distrai com filmes, com imagens, com programas, com outras coisas para tentar fugir da consciência. Só que a consciência ela foi colocada por Deus na nossa mente exatamente para organizar toda a nossa psique, o nosso emocional e a nossa cognição. Eu falo que Deus é tremendo. E não adianta. Ai do homem, o homem não tem como fugir da consciência. Pode fugir de muitas coisas, a não ser quando ele passa num processo já de estar doente. O apóstolo Paulo sempre falou sobre ter a consciência limpa. Ter uma consciência, ele se preocupava de ser um homem íntegro, nada em Cristo, não minto. E a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Ó, ele e o Espírito Santo, a consciência dele, juntamente com o Espírito Santo, não deixava ele mentir. A própria consciência e o Espírito Santo, porque o Espírito Santo também nos chama muita atenção. Nos chama e corrige. Se você estiver no Senhor, estiver com o teu altar incendiado, como essa canção que nós cantamos aqui, pediu para que o Senhor esquentasse, colocasse fogo na tua vida, colocasse a unção sobre tua vida, a comunhão com Deus, Ele vai fazendo junto com o Espírito Santo, e é melhor com Ele do que sozinho. E muitas pessoas sozinhos ficam doentes, porque não sabem lidar com a questão da consciência. Tem muitos homens e mulheres que nem conhecem o Senhor Todo-Poderoso de falar, de conhecer os dons do Espírito, mas são pessoas tão justas que elas são corretas no comportamento delas. Elas têm uma boa consciência do certo e errado. E eu estou falando, independente se você é um cristão, não. Agora, se imagina com o poder do Espírito Santo junto. A limpeza que faz. João Batista era um homem santo. Por que ele era um homem santo? Porque ele tinha o Espírito Santo. Ele tinha a presença de Deus. E ele tinha consciência do que era certo e era errado. E ele olhava para a vida de Herodes e da cunhada dele, porque era esposa, né? Tem que ser algo. Mas o peso vem depois. A angústia vem depois. E a angústia de uma consciência pesada é terrível. E o único que pode me tirar o peso é Jesus. Diga, o único que pode me tirar o peso da consciência pesada é Jesus. Olha só que em Atos capítulo 24, versículo 16, diz assim, ó, Paulo ainda. Por isso eu me esforço por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e diante dos homens. O esforço do apóstolo Paulo era sempre ter a consciência limpa. Ele vigiava com a mentira, com o engano, era o homem da verdade. Era um homem íntegro. Era um homem justo diante dos homens e diante de Deus. Diante de Deus. A gente acha que as pessoas nunca vão descobrir aquilo que está dentro de nós, né? Muitas vezes não vão mesmo, mas Deus sabe. Diga assim, Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Veremos aqui dentro desse texto que nós estávamos lendo, personagens bíblicos que tentaram calar a voz da consciência. 2 deles, principalmente, né? E eu quero falar um pouquinho o que seria a consciência. É a voz no interior do homem que sinaliza seus erros e acertos. Ok?
Quando a consciência, eu já disse, está tranquila, tudo está bem. A não ser quando está cauterizada e não consegue mais sentir a dor do pecado. Você já ouviu falar que pessoas ficam com a consciência cauterizada? O que seria uma mente cauterizada ou uma consciência cauterizada? Primeiro, como que uma pessoa dessa consegue ter a mente cauterizada? Ela erra e ela continua achando que ela está certa. Ela não tem consciência mais de certo e errado. Peca, até que ela não consegue nem ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito de Deus fala, os irmãos falam, os parentes falam, os filhos falam, os amigos falam, as pessoas são enviadas para socorrer, e essa pessoa não tem consciência. Eu não estou falando de uma pessoa que tem uma disfunção na mente, não estou falando. Aquilo que a pessoa, ela fica indiferente, ela fica fria, ela peca sem ter consciência que está pecando. Para ela está normal. Tanto faz matar, tanto faz roubar, tanto faz mentir. É lógico, depois vai virando doença, né? Tem alguns comportamentos que ficam constantes em nossa maneira de viver, vai se tornando patológico também. Quando a consciência está pesada, é sinal de que algo não vai bem, havendo necessidade de arrependimento e confissão de Deus. Eu falei aqui, a consciência tranquila, está tudo bem entre homens e Deus, estou em paz. E a consciência cauterizada não tem, para ela, a pessoa não tem nenhum problema, ela continua errando, e ela não tem arrependimento. Agora, a pessoa que sente a consciência pesada, olha, é importante você pensar sobre isso, porque é para nós essa palavra. Se a consciência está pesada, eu preciso refletir sobre o que eu preciso me arrepender. Para que haja um profundo arrependimento na minha vida. Porque algo está acontecendo com a minha cabeça. Algo está me incomodando. Ainda algo está acionando dentro de mim, dizendo assim, algo não vai bem contigo. A cauterizada não sente nada. Nem tristeza, nem angústia, nem desespero, não sente nada. Agora, aquela que tem a consciência pesada, passa muito mal. E eu sei que tem muitas pessoas me ouvindo esta noite que estão com a sua consciência pesada. Por coisa de anos que passou e por momentos atuais. Mas o Senhor quer trazer libertação para a tua vida. Primeira consciência que eu quero comentar com vocês é a consciência de Herodes. Olha só, ele sabia que João Batista era justo e santo. Ele tinha consciência. A gente, quando tem uma consciência, mesmo que ela esteja pesada, a gente sabe o que é certo e errado. Mesmo você que está pesado, você sabe, diga assim, eu sei o que é certo e errado, com a minha consciência pesada. Não tem como fugir. E dói, aquilo incomoda o peito. Olha só, ele sabia tudo de bom que João Batista era, mas incomodava ele. E ele gostava muito, provavelmente João Batista era muito carismático, ou as palavras eram tão verdadeiras, tão assertivas, talvez nem o carisma, mas a maneira dele ser pontual, talvez chamava a atenção de Herodes. E a maneira com que ele ministrava, ele não ia fazer isso. Ele não ia fazer. Tudo aquilo que ele tinha feito com João Batista. Primeiro ele prendeu e amarrou João Batista numa cadeia. E tiraram João Batista de lá e mataram ele. Você imagina a cabeça desse homem. E ele tentava proteger de Herodias. Não deixar que ninguém tocasse nele, porque as palavras de João Batista eram poderosas, eram verdadeiras, quando traziam a notícia do que Jesus estava fazendo. Jesus aparecia no meio da multidão, alguém dizia assim, olha, ele é amigo, é profeta junto de Jesus. Olha só, assim
que se sente alguém quando sua própria consciência condena, não tem paz. As notícias vêm, a pessoa fica incomodada. Citar o nome da pessoa, puxa, fiz aquele mal para aquela pessoa. Nossa, não paguei aquela pessoa. Nossa, eu falei que eu ia fazer e eu não fiz. E aquela pessoa foi prejudicada por mim. E a consciência vem. E mais ou menos assim aconteceu com Herodes. Ele lembrava, Jesus fazia ele lembrar sempre da consciência de tudo que ele tinha feito com João Batista. Olha só, tudo que acontece ao redor, tudo que fala, tudo que se faz, aponta para o que ele fez de errado. Tudo, tudo, tudo. Então, a pessoa que tem a consciência pesada, tudo conta confusão. E ela tinha essa consciência, nada a ver com isso. Mas você foi cúmplice do erro. Foi cúmplice. Estava junto. Matou junto, bateu junto, brigou junto, roubou junto. Passou a conversa, fez negócios errados. E a gente acha que aquilo vai ficar por isso mesmo. É duro porque quando a nossa consciência ela é pesada, a gente sabe que a gente prejudicou alguém e a gente acabou se prejudicando também. Eu falo nós porque a consciência sempre alerta dentro de nós. Não adianta dizer assim, olha, minha consciência é limpinha. De repente você tem que orar a Deus e sondar teu coração. Por isso que o salmista orava. Sossegadinho. Pecado confessado é pecado perdoado. Sabia? E tem coisas que a gente cometeu com outra pessoa, precisa ir lá pedir perdão. Se a pessoa já morreu, libera perdão também para aquela pessoa e se perdoe. Porque tem coisas que a gente vai... Herodes só se livraria daquela lembrança atormentadora se realmente se arrependesse dos seus pecados. Ele era atormentado, mas ele podia ser livre daquilo. Se ele se arrependesse. Assim é conosco. 1 João 1, 1 João 1, do capítulo, versículo 7 ao versículo 9, ele fala sobre confessar os pecados. A importância de você abandonar uma consciência limpa, ficar livre, poder brilhar à luz de Deus, fazer jus de papel de filho de Deus. Porque às vezes a gente é filho de Deus, mas parece que não é. Quem é filho de Deus tem uma consciência limpa, tem uma consciência livre. É livre a consciência. Ela é livre para funcionar corretamente. Outra consciência que eu quero comentar aqui desses personagens, de Herodias, era mulher de Felipe. A raiva dessa mulher, cada vez que João Batista chegava neles e falava sobre o pecado dela, o comportamento deles, havia um rancor tão grande no coração dela, que o desejo era exterminar, acabar com a vida dele, destruir a vida de João Batista de uma forma violenta. Só que tem uma coisa que essa mulher tinha, ela tinha uma consciência cauterizada, ela era insensível. Tanto é que demonstra esse rancor. Ela era uma mulher fria, calculista, vingativa. Ela não conseguia achar como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? A filha dela, um dia, foi dançar para Herodes, e Herodes se agradou daquilo ali, do que ela estava fazendo. E aí, no coração, na mente de Herodes, nas loucuras dele, ele falou para a menina, falou assim, pede tudo o que você quiser. Se você quiser metade das minhas riquezas, eu te dou. A menina sai dali e vai falar com a mãe. Mãe, olha, ele falou que eu posso pedir o que eu quiser. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pedir a cabeça de João Batista. Você vai pedir para matar, angustiado. Mas ele tinha a palavra dele, porque as pessoas estavam olhando ele. Mas naquele exato momento ele podia dizer, não vou matar esse homem. Alterizado, isso é muito perigoso. Há muitas pessoas infelizes. Diga comigo, a vida justa resultará numa consciência pura. Tem que tudo ser equilibrado. Porque às vezes a gente quer ganhar as pessoas, quer explorar as pessoas, quer aumentar sobre aquelas pessoas direitos que a gente não tem, tem que ser igual.
Eu falo sempre para os comerciantes, né? Eu vejo os negociantes fazendo o negócio, e eu vejo, às vezes, um negócio, alguém querendo passar a conversa no outro. Você tem que ficar bom para mim. Tem que ficar bom. Os dois têm que saírem sorrindo do lugar. Felizes. Tem medo de ser verdadeiro e a tua consciência está pesada. Porque você vai vendo as pessoas, os filhos, você consegue, nesse momento, fechar os teus olhos e deixar que eu faça isso nesse momento. Te convidar a fazer isso. Como tem vivido a tua consciência? Eu falei de 3 pessoas. Nós precisamos reconhecer o valor da nossa consciência. Nos teus negócios. Como tem sido a tua consciência? Eu quero que você deixe o Espírito Santo falar. Se existe alguma coisa que está pesando você, e faz muito tempo, eu gostaria de te convidar a falar com Deus, te liberar saúde para você. Deus quer te libertar do rancor, da revolta. Aonde está pegando a tua consciência? Você traiu a tua esposa e a consciência ainda pesa? Você brincou com o teu físico, muitas vezes expondo em lugares que não era para pôr? Ética. Em algum momento agiu com imoralidade, sem que ninguém soubesse. Mas o Senhor sabe. E a tua consciência pesa. O Senhor quer te libertar da consciência pesada nesta noite. O Senhor quer te libertar dos medos. E o Senhor quer que a tua voz, a sua consciência seja livre para poder falar. Muitos calaram a voz da consciência. Com medo, com insegurança. E tem pessoas que estão me ouvindo nessa noite que a consciência está cauterizada. E eu digo no nome de Jesus que essa consciência se abra agora, que essa mente se abra, que esse véu que prende essa mente seja arrancado dessa mente agora, em nome de Jesus. Quero que você fale, crianças, fale com Jesus. Que às vezes se sente culpado porque pai e mãe brigaram por causa de você. Se sente culpado porque uma amiga brigou na escola. Crianças também têm que pedir pertos, que a voz da consciência deles sejam livres nesta noite, meu Deus. Aonde Satanás aprisionou, aonde amarrou na acusação, para que o teu Espírito ministre ao Espírito deles, meu Deus. Juntamente, Senhor, nos dê a tua direção de uma consciência limpa, clara e verdadeira, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos por esta noite e por esta palavra.